Oi, pessoal. Hoje vamos ter aula sobre a camada 4, a camada de transporte. A primeira coisa que eu queria falar é que, de agora em diante, ou seja, as camadas 4, 5, 6 e 7 são camadas implementadas em software, enquanto que as camadas anteriores que a gente viu eram implementadas em hardware. Isso significa que as camadas anteriores elas eram implementadas, por exemplo, pela placa de rede ou pelo dispositivo de rede, pela placa de Wi-Fi, enquanto que dessa em diante elas são implementadas ou pelo código do sistema operacional ou pelo nosso próprio programa. Bom, a camada de transporte é responsável pela comunicação ponta a ponta, ou seja, desde o remetente da informação até o destinatário, e oferecendo para isso dois serviços, a multiplexação e a confiabilidade. A multiplexação é o que vai permitir que várias aplicações funcionem ao mesmo tempo num mesmo dispositivo. Então, por exemplo, um dispositivo poderia ter um serviço de troca de mensagens e também um serviço de, sei lá, servidor web ou de outro tipo de troca de informação, e esses serviços poderiam operar simultaneamente no mesmo dispositivo de maneira independente. A outra responsabilidade é a confiabilidade dos dados. Ele serve para oferecer uma garantia tanto de entrega dos dados, ou seja, se os dados serão entregues, quanto se eles serão entregues corretamente, né, com o conteúdo íntegro e na ordem correta e por aí vai. E os protocolos que são mais usados na camada de transporte são o TCP e o UDP. A aplicação ela pode escolher qual desses dois protocolos vai usar, ou seja, quando a gente vai desenvolver um programa que se comunica na rede, a gente pode escolher se esse programa vai usar o TCP ou o UDP. Como eu falei, isso a partir da camada 4 é uma escolha do software, das aplicações, enquanto que nas camadas anteriores não tinha jeito, dependia de que hardware estava ali suportando, a camada física de enlace e de rede. Bom, a multiplexação ela é oferecida tanto pelo TCP quanto pelo UDP. E ela funciona com um conceito chamado portas. Tá? Uma porta vai ser um número que pode ir de 0 a 65.536. Esse valor aí é porque esse número é um número de 2 bytes. Então ele suporta um valor até 2 elevado a 16 menos 1. Por isso que ele vai de 0 a esses 65.000 aí. E ele vai servir para identificar, num dado dispositivo, qual aplicação ou serviço que está sendo oferecido ali. Então, por exemplo, um dispositivo que tem esse IP aqui, 10.20.30.40, ele pode oferecer um servidor web e um serviço de armazenamento de arquivos, por exemplo, um servidor FTP, que é um serviço de armazenagem e transferência de arquivos. No mesmo IP, ele vai ter esses dois serviços. Então, o que vai diferenciar é a porta. A gente poderia colocar, por exemplo, o servidor web na porta 80, que é geralmente a porta que se usa mesmo para a web. Todos os sites costumam ficar hospedados em servidores que estão associados à porta 80. Então, quando você digita www.google.com, ele está acessando ali implicitamente, porque é uma convenção isso, que a web usa essa porta, ele está acessando a porta 80 daquele servidor. E no nosso exemplo aqui, o serviço de armazenamento de arquivos poderia ficar em outra porta, a porta 21, que geralmente é a porta usada para o FTP, que eu falei. Então, esses dois serviços coexistiriam, e se você tentar acessar o IP através da porta 80, ele vai usar o serviço da web, e se eu acessar através da porta 21, ele vai usar o serviço de armazenamento de arquivos. Então, assim a gente consegue diferenciar diferentes aplicações no mesmo dispositivo. Geralmente, essa diferenciação é feita
com um sufixo no endereço IP. Então, por exemplo, no exemplo do servidor web, o IP ficaria 10.20.30.40, 2.80. No lugar desse IP, como a gente já viu do DNS, eu poderia entrar também um domínio, por exemplo, www.google.com, 2.80. Se você colocar isso lá no browser, vai funcionar da mesma maneira que se você não colocar esse 2.80, porque 80 é a porta padrão para a web, como eu falei. Existem casos em que essa porta pode ser alterada. Por exemplo, se você quer fazer uma página secreta de administração, que só o dono ali do site pode entrar, você pode definir que essa página ela fica numa porta diferente da 80. E aí, para entrar nela, você teria que colocar 2 pontos, número da porta que você definiu para ela. Bom, na camada de transporte, os dados são encapsulados em unidades que a gente chama de pacotes, né? Assim como, por exemplo, na camada de enlace tinha lá aquele quadro, né, o frame, que tinha os dados. Aqui na camada de transporte, os dados são bloquinhos chamados pacotes. Vamos falar agora do TCP. O TCP é o protocolo mais completo que a gente tem da camada de transporte, tá? E ele oferece os seguintes serviços: garantia de integridade, ou seja, o que ele quer dizer é que o que você envia é o que você recebe. Cada bit que foi enviado vai ser exatamente igual aos bits que são recebidos. Ele não pode ter ruído na transmissão ou ter uma alteração de algum dado ali durante o caminho. Isso é feito daquela maneira que a gente já tinha visto ali na camada de enlace também, né? Que tinha aquele checksum, que era uma verificação que ele fazia dos bits e via se o valor que ele obteve ali ao analisar os bits era igual ao valor que foi enviado. Então aqui ele tem um recurso similar. Agora uma coisa que o TCP tem que lá não tinha até então é a garantia de entrega. Ele diz que todos os pacotes que são enviados chegarão ao destino. Caso um pacote seja perdido, por exemplo, caso a integridade tenha falhado e o pacote foi descartado, ou caso devido a um problema de roteamento ou problema na rede, ou o TTL que estava muito baixo acabou, zerou e o pacote morreu. Enfim, caso algum dado tenha sido perdido, ele vai, de alguma maneira, garantir que esse dado seja enviado novamente e chegue ao seu destino. A garantia de ordenação diz que se eu enviei os pacotes 1, 2 e 3 nessa ordem, eles necessariamente vão chegar também ao destino na ordem 1, 2 e 3. Se porventura eles, durante o roteamento, né, eles sejam embaralhados, pode acontecer. Isso pode acontecer por vários motivos. A gente até viu na camada 3 que o IP já tinha essa detecção de ordenação. Mas aqui a gente está falando dos pacotes do TCP. Então, eles também podem ser quebrados e também podem ser reordenados, né? Então, se isso acontecer, quando eles chegam no destino, o TCP garante que eles serão reordenados e para a aplicação eles vão chegar na ordem que foram enviados. Então, é uma garantia de ordenação. E uma coisa que tem no TCP é que ele estabelece um canal de comunicação virtual. Ou seja, ele, antes de se comunicar, ele precisa explicitamente abrir um canal de comunicação ali, que a gente chama de conexão. Então é como se ele chegasse, antes de falar qualquer coisa, começar a trocar os dados, ele tem que dar um oi. E se a pessoa responder um oi, né, ou um alô, quando você atende o telefone, imagina, por exemplo, que você discou, quando a pessoa atender, aí sim que você pode começar a enviar os seus dados, tá? Então vamos ver em detalhes como que a garantia de entrega e ordenação funciona. Ela é feita com o uso de informações especiais que são contidas no próprio pacote TCP, ali no cabeçalho, que a gente vai ver mais adiante.
Então, todo pacote vai ser unicamente identificado dentro de uma conexão, né? Então, imagina que ele tem um número ali, que cada pacote é único, e sempre que um pacote é enviado, o remetente vai aguardar a confirmação do recebimento daquele pacote. Então, eu envio um pacote para alguém, esse alguém vai ter que me enviar de volta uma resposta confirmando que aquele pacote foi recebido. Se o destinatário não receber o pacote, ou se a confirmação que ele enviou foi extraviada, né, não chegou a mim por algum motivo, esse pacote é enviado novamente. E pode acontecer, por azar, que a confirmação só estivesse atrasada, por exemplo, né, e aí eu acabei enviando novamente. E, sei lá, acabei enviando 5 vezes o pacote até receber uma confirmação, aí recebi. Só que na verdade eles acabaram chegando, então eles podem chegar duplicados. Nesse caso, ele simplesmente descarta todos os pacotes que têm redundância ali, né? Ele vai pegar só o primeiro daqueles, porque ele tem um identificador, sabe que é repetido e descarta. Então ele vai aguardar ali um tempinho, né, até que a confirmação chegue. Se ela não chegar, ele envia o pacote de novo. Se ele enviar o pacote de novo e porventura chegar 2 pacotes no destino, ele vai descartar o pacote duplicado, então não tem problema. E por último, a transmissão só vai continuar se ele tiver a confirmação que os que ele já enviou foram entregues com sucesso. Então assim não tem como haver a perda de informação. Ou ele envia e é recebido, ou ele vai ficar parado tentando enviar aquela mesma informação antes de prosseguir com novas informações. Outra coisa que a gente viu sobre o TCP é que é necessário estabelecer uma conexão. Então vamos ver em detalhes como que isso funciona. Imagina que eu quero iniciar uma conexão, eu sou remetente. Então eu vou enviar um pedido de conexão para o IP e para a porta desejados, né? A porta que eu quero me conectar. E para isso o TCP tem um comando especial, imagina que é um pacote especial, num formato especial, que é chamado de SYN. Esse pacote é enviado para esse dispositivo, com esse IP e essa porta. E esse dispositivo, que é o destinatário, ele precisa já estar aguardando naquela porta pedidos de conexão, certo? A gente diz que aquela porta tem que estar aberta, ou seja, ele tem que estar ali ouvindo, escutando um pedido de conexão. Quando ele recebe um pedido de conexão, que é esse sim, ele, caso queira aceitar a conexão, ele responde com ACK, o ACK. Caso ele não deseje, ele simplesmente não responde nada e aí o remetente vai entender que aquela conexão não foi bem sucedida e ele não vai poder enviar informação para ali. Então, é como se fosse um alô que ele envia, né? O sim, oi, tem alguém aí? Posso falar contigo? E o ACK é tipo, tô aqui, beleza, pode falar. E aí, a partir daí, essa conexão está estabelecida, pode começar a troca de informações. E ao terminar a conversação, um dos dois, ou um lado ou outro, vai ter que enviar um comando também especial do TCP, que é o FIN, de finalização de conexão. Então é uma desconexão ali. A partir do momento que aquela conexão foi desfeita, né, a partir do momento que ele foi desconectado, ele não pode mais enviar informações para aquele IP e aquela porta, a não ser que ele estabeleça novamente uma conexão. Então, no TCP, só é possível enviar dados caso você tenha uma conexão estabelecida. Isso se traduz em algumas linguagens de programação que, quando você está trabalhando com comunicação por TCP, elas oferecem algumas funções com os nomes, ou esses nomes mesmo, ou nomes parecidos, né, que tem a mesma ideia, que é o connect, que equivale ao SYN, o accept, que equivale ao ACK, e o close, que seria o fim. Então, quando vocês forem criar um programa TCP, vocês vão ter essas funções que elas servem para estabelecer conexão, aceitar conexão e finalizar conexão.
Bom, aqui a gente tem uma descrição detalhada do cabeçalho do TCP, né? Então, assim como a gente tinha visto lá o quadro Ethernet, que tinha aqueles campos de MAC de origem, destino e tal, a gente viu também o cabeçalho do IP, que tinha o IP de origem e destino, tinha um campo lá de fragmento, tinha algumas outras coisas ali. O TCP também tem um cabeçalho bem grande, de no mínimo 20 bytes. Ele pode ter até mais do que 20 bytes, porque ele tem um campo ali de opções ali embaixo, mas geralmente ele tem 20 bytes, tá? E esse cabeçalho vem antes dos dados que você quer efetivamente enviar. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não. Então, vou explicar por alto. Olhando aqui, a primeira informação, ele tem a porta de origem e a porta de destino. Como eu falei, cada uma tem 16 bits, né? São 2 bytes de informação por porta. Então, é a porta do computador remetente e a porta do computador destinatário. Depois tem o número de sequência, que é aquele número que eu falei que identifica o pacote unicamente. O número de confirmação de recebimento, que ele serve para indicar quais pacotes ele já recebeu, né, quais ele está confirmando ali. Um cabeçalho, o tamanho do cabeçalho e porque como ele tem campos opcionais, ele pode variar de tamanho. Alguns bits de opções ali do TCP, que a gente não vai entrar em detalhes. O tamanho da janela deslizante, que isso também é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas isso aí faz parte daquele mecanismo de confirmação de entrega e de a garantia, né, de entrega de pacote. O checksum, que é a garantia de integridade, né, é aquele número igualzinho do FCS, lá da camada de enlace. O checksum também é um número aqui que vai confirmar a integridade dos dados. Tem um campo que você pode identificar se esse pacote é urgente, não é urgente, porque dependendo da rede você pode ter prioridades, né? Uns pacotes podem ser mais importantes que outros. Por exemplo, uma transmissão ao vivo em tempo real de alguma informação, ela pode ter uma prioridade mais alta do que uma, uma transmissão de informação, sei lá, um download que está sendo feito ali sem pressa, então ele fica como secundário. Enfim, isso aí é só para vocês terem ideia de como que o cabeçalho TCP é composto, né? Por isso que ele é grande, ele tem todas essas informações para dar todas aquelas garantias. São 20 bytes que você vai perder aí, mas é necessário para que ele tenha todas aquelas garantias. Então, se a gente considerar agora toda a estrutura que a gente já tinha desde da camada de enlace, né, quando a gente usando o Ethernet, a gente tem o preâmbulo. Esse aqui é o quadro Ethernet, né? O preâmbulo, MAC destino, MAC origem, o tamanho dos dados, os dados, o FCS e o FS. Dentro desse campo de dados do quadro Ethernet, a gente tinha o pacote IP, com o cabeçalho IP da camada de rede e o campo de dados. Tudo isso aí, né, esse campo de dados do quadro Ethernet, ele tinha até 1500 bytes. Então, a gente consumiu agora 20 bytes dele com cabeçalho IP, sobraram 1480 bytes para os dados. Desses 1480 bytes, 20 vão ser usados agora para o cabeçalho TCP e para os dados mesmo, que é a informação que a gente quer enviar, sobraram 1460 bytes. Então a gente pode fazer uma conta da eficiência, que é basicamente quantos dados eu consigo enviar, de fato, né, sobre o total de dados ali do meu quadro Ethernet, que vai dar o valor de 97,3%. Essa é a nossa eficiência. 100% seria se eu conseguisse usar todos os dados ali do quadro Ethernet para enviar as informações que eu preciso. Como eu tenho que usar parte desses dados
para os protocolos IP e TCP, eu tenho uma perda aí de eficiência, ou seja, eu tenho menos espaço do que o total que era oferecido para enviar minha informação. Essa perda é chamada de overhead, né? É o quanto você gasta ali do seu espaço, quantos bytes ali você está enviando que não são seus dados, por conta desses protocolos. Agora vamos ver o UDP. O UDP é bem mais simples que o TCP e ele não oferece o mesmo nível de confiabilidade. Então, ele tem a garantia de integridade, tá? Que é aquela de que os bits vão chegar iguais aos que foram enviados, né? Se uma informação for corrompida no caminho, aquele dado é descartado. Porém, ele não garante que os pacotes sejam entregues, ou seja, se houve uma perda de pacotes, esse pacote não será reenviado. Mas se o pacote chegar, é garantido que ele chegou íntegro, que ele chegou da mesma maneira que ele foi enviado. Então, a única coisa que ele garante é que não tem como um pacote chegar com informações erradas. Ou ele vai chegar certo, ou ele não vai chegar. Também não é garantido que eles sejam entregues na ordem que foram enviados, tá? Então, se eu envio um pacote DP 1, depois o 2, depois o 3, pode chegar do outro lado 3, depois o 2, depois o 1. Pode vir de qualquer ordem possível, tá? Ele não garante a ordenação. E, ao contrário do TCP, ele não estabelece conexão. Então, você simplesmente envia os dados a qualquer momento para o IP e porta que você quiser, e o cara tem que estar lá do outro lado ouvindo o tempo todo. Não precisa ele autorizar que você envie informações, tá? E, em compensação, né, dado que ele não tem aqueles serviços todos que o TCP tem, o cabeçalho do UDP consegue ser bem menor. Em vez de ter 20 bytes, ele tem apenas 8 bytes. Ali a única coisa que ele tem são as portas de origem e destino, o tamanho dos dados, né, a quantidade de dados que ele está carregando, e o checksum para garantir a integridade. É só isso que ele faz. Nesse caso, a eficiência, em vez de, lá daquela conta era 1460 por 1500, aqui a gente ganhou 12 bytes que podemos usar para os dados. Então ficou 1472 por 1500, ela já aumentou para 98,1%. Então o UDP é um protocolo mais eficiente, nesse sentido de que ele consegue enviar mais dados por vez do que o TCP. Tá? Então vamos ver um quadro comparativo agora que dá uma geral sobre o TCP e o UDP. Quanto à garantia de integridade, o TCP e o UDP ambos oferecem, então é garantido que os dados vão chegar da mesma maneira que eles foram enviados. Todos os bits vão chegar iguais, não tem como o dado vir corrompido ou com ruído na transmissão, nada disso. Agora, na garantia de entrega, o TCP tem e o UDP não. A garantia de entrega é aquela que diz que os dados, né, vão chegar ao destino. Então, o TCP garante que os pacotes enviados vão ser entregues. Caso eles se percam no caminho, ele vai dar um jeito de tentar enviar de novo até chegar. E o UDP não. A garantia de ordenação. O TCP, caso você envie uma sequência de pacotes, 1, 2, 3, 4, 5, eles vão chegar no destino da mesma maneira, na mesma ordem que eles foram enviados, enquanto que o DP não necessariamente, eles podem chegar fora de ordem. O TCP exige que se estabeleça uma conexão, né, um canal de comunicação prévio antes de você poder enviar dados, que tem que ser autorizado, né, com aquele esquema do SYN e do ACK, enquanto que o DP não precisa, você pode simplesmente enviar os dados diretamente para o IP e para a porta lá que o seu serviço está esperando e o seu destinatário tem que estar escutando ali, aguardando os dados. Então ele não precisa estabelecer um canal de comunicação. Em compensação, o TCP gasta muito mais bytes no cabeçalho, né, para garantir todas essas coisas, então ele usa no mínimo 20 bytes, pode usar mais do que 20 bytes, enquanto que o DP usa sempre 8 bytes, é bem menos do que o TCP. Uma outra desvantagem do TCP
é que a latência dele é alta. O que é a latência? A latência é o tempo de comunicação, ou seja, o tempo que demora para você chegar a uma informação da origem até o destino. No TCP, a latência costuma ser mais alta, por quê? Porque como a gente tem a garantia de entrega, que ele fica aguardando para as informações serem enviadas enquanto ele não recebe a confirmação, né? Ele envia um pacote lá. Aí ele aguarda até receber uma confirmação e envia outro pacote. E ele faz isso o tempo todo. Então, imagina que se essa confirmação demora um certo tempo para chegar, ele acaba tendo uma latência muito alta de envio. E também uma redução aí da banda, né? A banda é o quanto de dados ele consegue enviar por segundo. Então, o TCP, por conta dessas garantias, ele tem uma latência mais alta e uma banda um pouco mais baixa. A banda mais baixa tanto por causa da latência alta, quanto também por causa do tamanho do cabeçalho, que reduz a eficiência. Já o DP é o oposto disso. O DP consegue ser muito mais rápido, porque você simplesmente envia sem ter que esperar a confirmação. Então você pode enviar em sequência em alta velocidade, sem esperar nada e com mais eficiência. Então, considerando esse quadro geral, a gente consegue ter diferentes indicações de uso para o TCP e para o UDP. O TCP ele costuma ser mais usado quando você precisa ter uma transação segura, uma transação garantida, que não pode haver falha. Por exemplo, uma transação bancária, uma transação de e-commerce, que você vai fazer uma compra, você não quer lá que você faça uma compra e a confirmação da sua compra não chegue ao destino, então você perdeu dinheiro à toa. Ou você faz uma transferência de dinheiro, mas essa transferência se perde em algum lugar. Então, esse tipo de comunicação precisa ser segura e confiável. Outra que costuma ser necessário, o TCP, é a transferência de arquivos, porque não adianta você enviar, por exemplo, as informações de um arquivo se elas não chegarem do outro lado. Seu arquivo vai chegar com partes faltando. Ele vai acabar ficando corrompido no final. Porque observa que a integridade é sobre um único pacote TCP. Se você tem um arquivo muito grande, o pacote TCP é o DP, né? Se você tem um arquivo muito grande que foi quebrado em vários pacotes, os pacotes individualmente eles têm a integridade garantida no UDP, mas eles podem vir faltando um ou outro pacote. Então o seu arquivo acaba ficando com buracos, né? Que no final das contas o seu arquivo vai estar corrompido. Na web também é geralmente usado o TCP, porque imagina que se não fosse usado o TCP, fosse usado o DP, cada vez que você carrega uma página, podem vir partes da página faltando ou fora de ordem, né? O texto vir fora de ordem. Então, não é legal você usar o DP para web, se usa TCP. E alguns jogos que usam transações, né? Ou seja, por exemplo, um RPG, estratégia, diversos jogos em que você fazer uma transação, ativar um item, puxar um botão, fazer alguma coisa, altera completamente o jogo. Essa transação não pode ser perdida, então é importante que seja TCP. Em compensação, existem outros jogos, como jogos de tiro, FPS, né, que eles costumam usar o DP. Por quê? Porque ali é muito mais importante que a latência seja baixa, porque em 1 milissegundo que você perde ali da transferência de dados, você já pode ter tomado tiro lá do seu amiguinho, que tem uma conexão melhor. Então é importante que seja uma latência baixa para todo mundo, e não é tão importante que os dados sejam 100% íntegros, porque vocês já podem ter notado isso em alguns jogos de tiro, Counter-Strike, esses jogos, que quando você está correndo e a conexão está ruim, os personagens podem dar uns saltos de posição ou podem ir e voltar. Isso é porque o jogo ele perdeu alguns pacotes ali que indicavam qual é a posição dos personagens, mas isso não influencia tanto assim na jogabilidade. Os jogadores já estão acostumados com isso. O próprio cliente do jogo pode mascarar isso, por exemplo, fingindo que ele estava correndo por ali
E se ele perder um ou dois pacotes nesse meio tempo, o jogo continua fazendo ele correr e depois tenta restabelecer a posição assim que ele conseguir receber mais dados. Então, alguns tipos de jogos acabam usando o DP pela baixa latência e pela não tão grande importância de se perder ou não alguns pacotes. Outra coisa que é quase sempre o DP é o streaming de áudio e vídeo. VoIP, por exemplo, ligações por Skype, TeamSpeak, todas essas coisas, elas usam o DP, porque a latência baixa é importante, né? Você não quer ficar esperando 2, 3 segundos depois de você falar uma coisa até ouvir uma resposta. Então é importante que a latência seja baixa. E o vídeo é a mesma coisa, né? Ainda mais se for um vídeo ao vivo, em tempo real, você não quer ficar aguardando ele carregar, tal. Você quer que seja o mais rápido possível. E não é tão importante se tiver pequenas falhas de comunicação. Se você perder um ou dois pacotes do seu streaming de áudio, o vídeo vai dar um chiado ou vai dar uma pequena falha na imagem, mas não vai ser tão ruim assim para o usuário a ponto de inviabilizar o serviço. Então, nesses casos, o DP é mais adequado. E por último, eu queria falar do fazer ataques DOS. O que é DOS? É o Denial of Service, que eu já cheguei a falar um pouco no caso do DNS. Para você fazer um ataque desses, você quer floodar, né, o seu amiguinho. Então, você quer enviar uma quantidade de informações muito grande em alta velocidade. E o UDP é bom para isso, porque como ele tem pouca overhead e baixa latência, você consegue enviar muito mais dados, né, para o seu amiguinho. Você consegue o que a gente chama de pacotar, né, fazer um fluxo de pacotes do UDP no amiguinho, e aí a conexão dele vai cair. Tá? Então, isso encerra a nossa aula de transporte e em seguida a gente vai ver as camadas restantes, que são a sessão, apresentação e aplicação.